Olá, turma! Vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática básica. E o tema de hoje será regra de 3. Na regra de 3, nós vamos ter uma introdução, a definição, grandezas, regra de 3 simples e regra de 3 composta. Regra de 3 é o processo para resolver problemas que envolvam grandezas direta ou inversamente proporcionais. Temos dois casos. Primeiro, a regra de 3 simples e segundo, a regra de 3 composta. A regra de 3 simples utilizamos quando temos 3 valores e um valor desconhecido a ser determinado. Já na regra de 3 composta, utilizamos quando tivermos mais de 3 valores e um valor desconhecido a ser determinado. Em relação às grandezas, nós temos 2 tipos de grandezas. A primeira, uma grandeza diretamente proporcional, e a segunda, uma grandeza inversamente proporcional. Grandeza diretamente proporcional. O que vai caracterizar? Se aumentarmos uma grandeza, a outra também aumenta na mesma proporção. Ou seja, se eu dobro a primeira, a outra também vai ser dobrada. Se eu triplico a primeira, a segunda também vai ser triplicada. Grandeza inversamente proporcional. Se aumentarmos uma grandeza, a outra diminui na mesma proporção. Ou seja, se eu dobro uma grandeza, a outra vai ser reduzida pela metade. Se eu triplico uma grandeza, a outra vai ser reduzida à terça parte. E assim sucessivamente. E essas grandezas são de vários tipos, de várias naturezas. Elas vão aparecer na matemática, na química, na física, na biologia, tá? E dentre outras ciências. Por isso, esse assunto de regra de 3 ele é bem importante, porque ele tem uma gama de aplicações. Regra de 3 simples. Para a gente resolver a regra de 3 simples, nós temos alguns procedimentos. Como exemplo, na nossa aula, nós seguimos o seguinte critério. Primeiro, quando você se deparar com um problema que envolve regras de 3 simples, primeira coisa, faça uma tabela e agrupe as grandezas de mesma natureza na mesma coluna. Segundo, analise se as grandezas são inversas ou diretamente proporcionais. Terceiro, se forem diretamente proporcionais, multiplique os valores cruzados. Ou seja, o elemento superior da primeira coluna vezes o elemento inferior da segunda coluna. Ok? Quarto, se forem inversamente proporcionais, multiplicamos os fatores diretos. Ou seja, o primeiro elemento da primeira coluna vezes o segundo elemento da segunda coluna. E assim sucessivamente. Em seguida, vamos ver alguns exemplos de aplicação da regra de 3 simples. Vejamos. Então, vejamos agora 2 exemplos de regra de 3 simples. Para se transportar 17 contêineres com mercadorias, são necessários 3 caminhões. Quantos caminhões serão necessários para transportar 51 contêineres? Então, como é que vai ser feita a resolução de regra de 3 simples? Primeiro, identificamos as grandezas envolvidas, né? E vamos botar de uma maneira organizada em uma tabela. Então, nós temos 2 grandezas. Primeiro, a quantidade de contêineres que está aqui. Segundo, a quantidade de caminhões que vai estar aqui. Então, são as grandezas envolvidas. São contêineres e o número de caminhões. Vejamos. Então, para a pessoa transportar 17 contêineres, foram necessários 3 caminhões. Ele quer saber o quê? Para transportar 51 contêineres,
quantos caminhões serão necessários. Então, o valor que eu não sei, vou estar chamando ele de um valor X, não é isso? Então, agora, nesse momento, nós vamos dar uma analisada nas grandezas. Eu tenho número de containers e número de caminhões. De uma maneira geral, você pode adotar uma seta na coluna que tem a incógnita, ou seja, que tem um valor desconhecido que eu quero saber. Por exemplo, aqui no X, eu posso botar uma setinha indicando para cima. Pode ser para baixo? Pode, mas nós vamos ter essa setinha para cima. E vamos analisar as grandezas. Vejamos. Para eu transportar 17 containers, eu precisei de 3 caminhões. Para eu transportar 51 containers, eu vou precisar de mais de 3 caminhões ou de menos? No caso, vai ser mais de 3 caminhões, que eu aumentei o número de containers. Então, inicialmente, eu não sei o valor do X, o valor numérico, mas eu sei que ele é maior do que 3. Isso quer dizer que a minha seta está indicada do menor valor para o maior valor. Então, com essa mesma relação eu faço com a primeira coluna. Então, eu vou indicar do 51 para o 17, ou seja, eu posso estar afirmando que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Quanto maior o número de containers, maior vai ser o número de caminhões necessário para fazer o transporte. Como eu já sei que as duas grandezas têm a mesma natureza, agora é só resolver. Como é que vai ser feita a resolução? Como as grandezas são diretamente proporcionais, nós multiplicamos assim, cruzado, ou seja, 17 vezes x e 51 vezes 3, tá bom? E vai ficar a seguinte operação, olha só, vai ficar 17 vezes x, que vai ser igual a 51 vezes o 3, ok? Então, nós temos agora 17x e nós temos 51 vezes 3, que vai dar 153. Como eu quero saber o valor do x, eu pego o x e passo o 17, que está multiplicando, ele passa dividir, né, pessoal? Então, eu tenho aqui 153 dividido por 17. Ou seja, a matemática básica, ela sim vai estar presente nas operações fundamentais. Então, eu vou ter de dividir. Vou dividir 153. Eu vou dividir por 17. Vejamos, se eu pegar só os dois primeiros algarismos, não vai dar, porque eu vou ter 15 dividido por 17. Então, tem que ser os 3 algarismos. Daí, eu vou ter de pegar o 17 e multiplicar por um número que se aproxima do 153, ou igual a 153. Vou pegar aqui 6. Somente ter uma ideia. Vamos lá, se eu pegar o 6, o que vai acontecer? 6 vezes 7 é 42. Perdão. Põe o 2 e vem o 4 para cá. Certo? 6 vezes 1 é 6, com 4 é 10. Então, vai dar 102. Não é isso? Eu tenho 153, então vai ser um número bem maior. Daí eu vou pegar agora outro número, 17. Vou estar pegando aqui 9. Acho que o 9 vai dar certinho, vejamos. A multiplicação por 9, hein? 9 vezes 7, 63. 3 e vem um 6 para cá. 9 vezes 1 é 9, mais 6, 15. Olha lá, deu certinho.
Então, vai dar 9. 9 vezes 17 é 153. Menos 153 vai dar 0. Ok? Então, deu exatamente 9. Então, o X, que indica o número de caminhões necessário para o transporte, vai ser exatamente 9. Ok? Então, dessa forma, serão resolvidas as questões envolvendo regra de 3 simples, tá? Vamos para o segundo exemplo agora, turma. Vamos lá. Para viajar de Palmas para a cidade de Paraíso do Tocantins, que está distante 60 quilômetros, um automóvel com velocidade de 100 km por hora gasta 36 minutos para completar o percurso. Se a velocidade for reduzida para 90 km por hora, que tempo em minutos será gasto para completar o percurso? Então, a primeira coisa, vamos identificar as grandezas. No caso, é um automóvel que vai viajar da cidade de Palmas para Paraíso do Tocantins. A velocidade, no primeiro momento, é 100 km por hora, não é isso? E ele gasta um tempo de 36 minutos. No segundo momento, o que ele fala? Que ele vai agora reduzir a velocidade para 80 km por hora. Ele quer saber qual vai ser o tempo gasto com essa outra velocidade. Então, já observamos que as grandezas envolvidas vai ser velocidade e tempo. Então, vamos fazer a tabelinha. A primeira velocidade é 100 km por hora. Então, o cara faz a primeira viagem com uma velocidade de 100 km por hora. Ok? Quando ele faz isso, ele gasta um tempo de 36 minutos. E agora ele quer fazer a mesma viagem, mas não com 100 km por hora. Ele quer ir com velocidade menor. Ele quer viajar somente com 80 km por hora. 80 km por hora. Ok? Aí ele quer saber o quê? Qual vai ser o tempo gasto nessa viagem? Qual vai ser o tempo gasto nessa viagem? Isso que é o questionamento da questão. Então, a primeira coisa, pessoal, vamos identificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vai na coluna que tem a incógnita, no caso é o X, é um valor desconhecido, vou botar a setinha para cima, tá bom? E vamos comparar as grandezas. Vejamos, com 100 km por hora, ele gastou 36 minutos. Se ele reduzir a velocidade para 80, o tempo de viagem vai aumentar ou vai diminuir? Se o carro está mais lento, o tempo aumenta ou diminui? O tempo vai aumentar. Ou seja, o X ele é maior do que 36. Então, aqui essa setinha está indicando do maior para o menor. Então, no caso, no primeira coluna também vou botar do 100 para o 80. Olha lá como é que fica. Então, observe que a grandeza, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quando maior a velocidade, menor o tempo de viagem. Se eu diminuir a velocidade, o tempo aumenta. Ok? Então, vejamos. Como é que vai ser resolvido agora? Nós aprendemos de duas maneiras. Você pode, como as setas estão em sentidos contrários, você pode, por exemplo, conservar a primeira coluna e inverter a segunda. Ou multiplicar o primeiro elemento da primeira coluna com o primeiro elemento da segunda, tá? O segundo elemento da primeira com o segundo elemento da segunda, tá bom? Então, vejamos o que vai acontecer. Vamos lá.
Se eu fizer isso, eu vou encontrar a seguinte operação. Olha só, o que vai ficar. Se eu inverter, você vai ter assim, 100. Vou tirar aqui as unidades, tá bom? E embaixo, 80. E do outro lado, eu posso estar invertendo os valores. Botar o X em cima e o 36 embaixo. Tá bom? E agora, eu multiplico cruzado, tá bom? Vai ficar aqui, ó. 100 vezes 36 e X vezes 80, tá bom? Aí nós teremos a seguinte operação. Eu vou ter 80 X é igual 100 vezes 36. Pronto. Ok? Então aqui eu fiz a inversão das colunas, que é a mesma coisa de multiplicar direto, tá bom? Então ficaria aqui, ó, 100 vezes 36 e 80 vezes x, é a mesma coisa. Resolvendo, nós teremos 36 vezes 100 dá 3.600. Dividido por 80. Então, para eu fazer essa divisão, eu posso até eliminar logo esse zero do 80 com o zero do 3.600. Passamos a ter 360 dividido por 8. Então, fazendo a continha, você vai ter, olha só, vou fazer a continha bem aqui. 360, vamos lembrar, dividido pelo 8. Aí, no caso, vai ser quanto? 4. 4 vezes 8, 32. E você vai ter aqui 4. Baixa o zero, fica 40 dividido por 8, vai ser 5. É 5 vezes 8, 5, e aqui 0. Então, quer dizer que o x vai ser 45. No caso, o x, ele representa o tempo. Vai ser 45 minutos. Ok? Então, olha só. Se o carro sair de Palmas para Paraíso com 100 km por hora, ele gasta 36 minutos. Se ele sair de Palmas para Paraíso com 80 km por hora, o tempo vai aumentar para 45 minutos. Ok?